Uma vez entendido quem é o sujeito passivo da relação, que terá de cumprir todas aquelas previsões na política, né? Então, por isso que o INSS aqui vai ser sempre o nosso sujeito passivo na relação. A gente passa a ver agora quem são os sujeitos ativos, ou seja, quem são os beneficiários. A cobertura previdenciária se destina aos segurados e aos dependentes. Essas são as duas espécies de beneficiários previstos, né? Mas são relações jurídicas diferentes. A relação jurídica do segurado com a Previdência Social, ela começa com seu ingresso no sistema. É o ato denominado como filiação ou inscrição, e enquanto o sujeito estiver contribuindo, esse vínculo se mantém ativo, né? A relação jurídica do dependente com a Previdência, ela só vai passar a existir quando o segurado também não existir mais, ou seja, quando não houver mais a possibilidade do segurado ser protegido pelo sistema de seguridade social, o que acontece na situação dele ou estar preso ou estar morto. A gente vai ver como é que essa relação com o dependente nasce tão logo verificamos aí as características primeiro dos segurados. Então, com relação aos segurados, o primeiro ponto de destaque é que sempre são pessoas físicas, né? A gente nunca vai ter um segurado pessoa jurídica. A destinação da proteção previdenciária é focada nas pessoas, ela visa garantir a dignidade da pessoa humana, né? E não da pessoa jurídica. O segundo aspecto que vale mencionar é que essas pessoas contribuem para o regime e são titulares, sujeitos ativos da relação jurídico-previdenciária. São elas que vão poder demandar do INSS um determinado benefício ou serviço caso se concretize algum risco previsto lá no artigo 1º. Existem dois tipos de segurados previstos na Lei 8.213: os segurados obrigatórios e os segurados facultativos. Quem são os segurados obrigatórios? Existem 5 categorias de segurados obrigatórios. A gente vai estudar cada uma delas agora. Só antes de comentar especificamente os tipos de segurados lá do artigo 11, eu queria estabelecer algumas premissas que são comuns a todos os segurados, né? Então, a primeira delas é o exercício de atividade remunerada. Então, a pessoa trabalha, ainda que informalmente, de maneira autônoma, enfim, ela necessariamente deveria estar filiada à Previdência Social, seja como um MEI, seja como contribuinte individual, como contribuinte, enfim, segurado de baixa renda, aí tem várias modalidades para ele poder se filiar, e a importância disso é que ele passa a contribuir e lá na frente, quando implementar todas as condições, ele terá direito a um benefício que pode garantir a sobrevivência dele. A segunda premissa diz respeito às atividades concomitantes. E aí eu posso usar o meu próprio exemplo, e tem vários outros exemplos na faculdade também, né? Eu sou advogado e sou professor. Então, em cima do meu salário de professor, eu pago uma contribuição. Em cima dos meus rendimentos de advogado, eu também pago uma contribuição. O exercício de atividade concomitante, ele não me permite me aposentar na metade do tempo, né? Não é porque eu tenho duas profissões que eu vou me aposentar na metade do tempo. Seria lindo, mas infelizmente não é assim que funciona. Na verdade, o que a atividade concomitante permite é que eu some o valor dessas contribuições para alcançar uma aposentadoria mais alta. Então, o valor que eu contribuo como advogado e o valor que eu contribuo como professor serão somados, e isso vai me garantir, por exemplo, um benefício próximo ao teto aí, coisa que se eu tivesse só a contribuição de professor ou só a contribuição de advogado, talvez eu não chegasse ao teto desses benefícios, dessas contribuições. A terceira premissa trata do aposentado que volta à atividade.
Então, atividade por aposentado. O aposentado, em cima da aposentadoria que ele recebe, ele não paga contribuição previdenciária. Tem lá a imunidade que a gente viu no artigo 195 da Constituição. Porém, existe a condição desse aposentado voltar a trabalhar. Sobre a atividade abrangida pelo regime geral, ele necessariamente pagará a contribuição previdenciária. Então, quem é aposentado e volta a trabalhar, continua pagando contribuição previdenciária. Isso pode ser aproveitado de alguma maneira por esse segurado? Infelizmente não, né? As teses aí da desaposentação, reaposentação e algumas outras teses revisionais também foram derrubadas no Supremo recentemente. Então, nas palavras do ministro Barroso, né, existe uma solidariedade implícita no artigo 201 que determina que essas contribuições pagas após a aposentadoria ficam para o sistema se custear. Né? Tem gente que está entendendo que isso seria uma apropriação indébita por parte do Estado, mas, enfim, coisas aí para se discutir no âmbito da política previdenciária, né? As duas últimas premissas aqui, a quarta, com relação ao dirigente sindical. O dirigente sindical, quando ele é eleito, ele tem o seu contrato de trabalho suspenso e passa a atuar em nome do sindicato, será remunerado pelo sindicato, enfim, então vai ficar afastado para o exercício da atividade sindical, mas enquanto ele estiver afastado, ele continua afiliado ao regime geral, nas mesmas condições como se ele estivesse trabalhando normalmente. Então, não é porque ele parou de ser metalúrgico que ele perderia o vínculo dele com a Previdência Social na condição de metalúrgico. Não, ele continuaria tendo essa condição. E por fim, a última premissa aqui diz respeito à exclusão dos servidores. Então, os servidores, tanto civis quanto militares, eles são excluídos do regime geral, desde que eles estejam amparados por um regime próprio de previdência social. Na União existe esse regime, já está previsto na Lei 8.112, aqui no estado de São Paulo existe, todos os estados têm os seus regimes próprios de previdência. O problema acaba ficando mais no âmbito dos municípios, né? Tem muito município que é pequeno, que é muito pequeno, não justificaria do ponto de vista financeiro atuarial ter um regime próprio de previdência, e aí então, para esses servidores não ficarem excluídos da proteção previdenciária, eles poderiam se filiar ao regime geral da Previdência Social. Bom, agora sim, estabelecidas essas premissas básicas, a gente pode falar um pouco sobre cada tipo de segurado obrigatório. O primeiro deles, segurado empregado, é o segurado típico da CLT, né? Aquele que tem os requisitos lá de habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação. Ainda que esse vínculo não esteja registrado na CTPS, é possível que o trabalhador utilize outros meios de prova para conseguir demonstrar a existência do vínculo e, consequentemente, fazer com que esse vínculo seja computado no seu tempo de contribuição para o cumprimento de carência e outras medidas, enfim. Essa modalidade está prevista no artigo 11, inciso 1 da Lei 8.213. Tem um rol lá previsto, indicando pessoas que são equiparadas a empregados também. E vale a pena ver no decreto 3.048, no artigo 9º, existe também ali a condição de bolsista e estagiário que presta serviço em desacordo com a lei de estágio. Então, caso a Justiça do Trabalho declare que o bolsista ou estagiário estava prestando serviço sem o atendimento dos requisitos da Lei 11.788 de 2008, seria declarado o vínculo e ele participaria do regime geral na condição de empregado. O escrevente contratado por titular de serviços notariais também é uma previsão que está lá no decreto 3.048, então tem algumas curiosidades que valem a pena vocês observarem lá.
Empregado doméstico, ele vai ter definição tanto na Lei 8.213 quanto na Lei Complementar 150. Então, precisa fazer uma leitura combinada. O artigo 11, inciso 2 da Lei 8.213 diz que o empregado doméstico é aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família no âmbito residencial desta em atividades sem fins lucrativos, enquanto que o artigo 1º da Lei Complementar 150 diz que o empregado doméstico é aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou família no âmbito residencial destas por mais de 2 dias por semana. Então, a diferenciação aí entre os dois critérios, né, é a inclusão de um aspecto temporal aqui. Trabalhou mais de 2 dias por semana na casa da família, já estaria configurado a condição de empregado doméstico. Se a atividade não é contínua, né, então se trabalha menos de 2 dias por semana, ficaria descaracterizada essa natureza doméstica e nos termos do artigo 9º, parágrafo 15, inciso 6 do Decreto 3.048, seria considerado contribuinte individual aquele que presta serviço de natureza não contínua por conta própria à pessoa ou família no âmbito residencial dessa sem fins lucrativos, que é o caso são os casos das diaristas. Então, a diarista ela entra como contribuinte individual, que é a hipótese do inciso abaixo, né, do inciso 5 aqui que a gente vai ver, mas se trabalhar mais de 2 vezes na semana, é possível ela pleitear a configuração do vínculo de doméstica e, consequentemente, mudar de categoria aqui, se tornaria um segurado empregado doméstico da Previdência Social. Contribuinte individual. Acho que essa é a categoria mais abrangente da Previdência Social. Eu até costumo dizer que vale aqui uma definição negativa. Se o indivíduo trabalha, recebe dinheiro pelo seu trabalho e não se encaixou em nenhuma das outras categorias, pode classificar como contribuinte individual, porque o rol que define essa categoria ele é bastante extenso e ele é exemplificativo. O contribuinte individual ele abrange o antigo empresário, autônomos e equiparados, que era a relação original do artigo 11 da Lei 8.213, e estabelece então que os indivíduos que prestam serviços a vários tomadores de maneira ainda que não habitual seriam considerados contribuintes individuais. Vale a pena dar uma olhada no artigo 9º, parágrafo 15 do Decreto 3.048, tem um rol bastante grande lá, inclusive vai falar de missionário religioso, pessoas que estão trabalhando em atividade de representação de organismos exteriores, enfim, tem um rol bastante extenso lá. E a definição trazida pelo artigo 9º, parágrafo 15, né, como eu disse, ele não é taxativo, ele tem lá a expressão dentre outros, o que permite então aumentar essa categoria, por exemplo, para Uber, né, motoristas de aplicativo, não tem uma categoria específica ali. Se ele não é empregado, então ele se encaixaria na condição de contribuinte individual, poderia contribuir para a Previdência com base naquilo que ele recebe na condição de Uber. A definição de trabalhador avulso está no artigo 11, inciso 6 da Lei 8.213, e diz lá que o trabalhador avulso é aquele que presta a diversas empresas sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos no regulamento. O regulamento, lá no artigo 9º, inciso 6º, vai dar a seguinte definição de trabalhador avulso: aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, ou nos termos da Lei 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, Lei dos Portos, ou do sindicato da categoria. Então, aqui a característica que define esse trabalhador avulso ou ele está operando com o órgão gestor de mão de obra, então é o órgão gestor de mão de obra,
ou então ele estará operando com o sindicato da categoria. E aqui vale, por exemplo, citar tanto na condição do trabalho portuário quanto no trabalho relacionado ao sindicato de movimentação de cargas, né? Pessoas que auxiliam na movimentação de carga, muda do trem para o caminhão, ajuda no embarque e desembarque de mercadoria, enfim, os trabalhadores avulsos aí eles estão representados por essas categorias que ou estão organizados no órgão gestor de mão de obra ou do sindicato. Segurado especial talvez seja o mais complexo, o mais simples e o mais complexo ao mesmo tempo, né? Porque ele é simples no âmbito dos serviços a serem prestados e dos benefícios a serem concedidos, porém ele é complexo na comprovação da sua condição, né? Então cria-se uma burocracia bastante grande para definir o segurado como segurado especial, já que ele vai contribuir de um jeito diferente, ele vai contribuir em cima do resultado da comercialização da sua produção e não mensalmente como as demais categorias de segurados obrigatórios. A Constituição Federal, lá no artigo 195, parágrafo 8º, prevê a contribuição para a Seguridade Social em regime diferenciado para o produtor, parceiro, meeiro, arrendatário rural e o pescador artesanal, bem como seus respectivos cônjuges, desde que exerçam atividades em regime de economia familiar sem empregados permanentes, e que incidirá mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização de sua produção e fará jus aos benefícios que forem estabelecidos na lei. Então, ele contribui de um jeito diferente, é natural que hajam aí variações no plano de benefícios a ser concedido para o segurado especial. A gente vai ver que normalmente os benefícios concedidos para o segurado especial têm o valor de um salário mínimo. As regras estão estabelecidas no artigo 11, inciso 7 e nos parágrafos que se seguem ao artigo 11. Então, todos os membros da família que estão enumerados lá no inciso 7 são segurados especiais pelo fato de ser paga uma contribuição para o custeio da Seguridade Social incidente sobre o produto da comercialização da produção. Com relação à atividade agropecuária, que frequentemente é submetida à análise judicial, a Lei 11.718 de 2008, ela trouxe uma modificação importante. Ela define que a área rural onde o segurado exerce a sua atividade não pode ser superior a 4 módulos fiscais. Então, isso define um critério bastante objetivo para classificar um segurado como segurado especial ou não. Então, se o tamanho da terra que ele trabalha for superior a 4 módulos fiscais, ele não será considerado segurado especial. Aí tem que ver em que outra modalidade ele vai se encaixar. Talvez como produtor agrícola contribuinte individual. A gente vai ver que existe essa modalidade. E o conceito de módulo fiscal está no artigo 50 do Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504 de 64. Ela regula o ITR e dá as definições lá de que o módulo fiscal é expresso em hectares e é obtido dividindo-se sua área aproveitável total pelo módulo fiscal do município. E essa vai constituir qual é a área possível de exploração agrícola, pecuária ou florestal. Então, com base aí no tamanho da área que pode ser explorada, é que se define se a atividade configura o agronegócio, um produtor agrícola individual, que seria um contribuinte individual, ou se será um segurado especial em regime de economia familiar. Né? Como essas atividades podem ser feitas em regime de economia familiar, a mútua dependência e a colaboração entre os membros da família são os elementos de prova fundamental para demonstrar que é essa atividade agrícola que garante a subsistência e o desenvolvimento econômico da própria família. Então, para que todos sejam considerados segurados especiais, todos devem participar ativamente na produção, enfim, na lavoura lá, trabalhar na terra mesmo, capinando, enfim. A definição de regime de economia familiar está no artigo 11, parágrafo 1º,
e ela também é repetida na Lei 8.212. Diz lá que a atividade em regime de economia familiar é aquela em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, e é exercido em condição de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Então, esses são os tipos de segurados obrigatórios no regime geral da Previdência Social. Agora a gente vai falar um pouquinho dos facultativos. É considerado segurado facultativo a pessoa maior de 16 anos que tem interesse em se filiar ao regime geral da Previdência Social, pagando as contribuições, e desde que não se enquadre em nenhuma das categorias do artigo 11, que seriam dos segurados obrigatórios. A redação que está lá no artigo 13 da Lei 8.213, ele vai falar de 14 anos de idade, mas a emenda 20 de 98, a emenda constitucional 20 de 98, alterou o artigo 7º, inciso 33 da Constituição, proibindo qualquer tipo de trabalho aos menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Então, por conta disso, será considerado segurado facultativo os maiores de 16 anos, já que não há possibilidade de exercício de atividade pelos menores de 16, exceto na condição de aprendiz. Depois vocês podem dar uma olhada, lá no artigo 11 do Decreto 3.048 tem o rol de exemplos, né, de quem seriam segurados facultativos, mas esse rol também não é taxativo, ele é exemplificativo, é possível sua interpretação extensiva. A filiação do segurado facultativo, ela só produz efeito a partir do momento que ele faz a inscrição e faz o primeiro recolhimento. Ele não pode fazer pagamentos retroativos antes da sua inscrição. Então, ele só pode começar a partir da sua inscrição para frente. Ele não pode tentar, se ele tiver uma grana e quiser recolher para tentar antecipar a aposentadoria dele, ele não pode fazer isso. E depois da filiação, o segurado facultativo ele só pode recolher as contribuições em atraso se não tiver perdido a qualidade de segurado, ou seja, ele pode contribuir, por exemplo, contribui 6 meses, esquece de pagar uma, depois contribui mais 4 meses, esquece de pagar outra. Enquanto ele estiver pagando com uma certa regularidade, o que ficou em aberto para o passado ele pode recolher, mas essas contribuições que não são pagas na época, ele não poderá aproveitar depois, né? Então, se ele perder a qualidade de segurado, ele perde a possibilidade de pagar essas contribuições em atraso e perde aquele tempo de contribuição. Bom, e como é que um segurado vira segurado? O segurado ele tem que adquirir essa condição através da filiação e da inscrição. Então, a filiação é o ato de inscrição junto ao regime geral. E a inscrição é o ato de cadastramento do filiado no CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais. O CNIS é a plataforma do governo que concentra todos os dados relativos aos seus vínculos e às suas contribuições, e é o banco de dados que vai ser utilizado pelo INSS para apurar as informações e definir o valor do seu benefício. Por isso é um ponto fundamental quando um cliente te procura para fazer uma análise do caso dele, é fundamental você fazer uma apuração para ver se o CNIS está completo, se tem buracos, se tem lacunas de contribuição e questionar o seu cliente se ele tem a documentação relativa àquele período, porque é possível fazer correções no CNIS e aí com isso majorar o valor do benefício que seu cliente vai receber. Então, através da filiação e da inscrição, o cidadão pode se tornar um segurado, né? Nos casos de segurados empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulsos, a filiação ela não depende de nenhum ato formal entre o INSS e o segurado.
o próprio empregador vai ficar responsável pelo cadastramento daquele empregado nos relatórios do governo, enfim, no CAGED, e-Social, enfim, nas diversas plataformas que são utilizadas para monitorar o mercado de trabalho e a arrecadação das contribuições previdenciárias. Para os demais tipos de segurados, contribuintes facultativos e segurados especiais e contribuintes individuais, haverá necessidade de comparecimento ao INSS para fazer a inscrição formalmente. Então ele faz o requerimento de filiação dele e paga a primeira parcela e só aí então é que ele adquire a condição de segurado, passa a contar ali com a tutela por parte do INSS. O segurado especial, especificamente, além de fazer a sua própria inscrição, no caso dele trabalhar em regime de economia familiar com seus parentes, ele também tem que fazer a inscrição dos seus parentes. Então, ele vai apresentar as informações pessoais, vai apresentar as informações relativas à propriedade em que ele trabalha, em que ele reside, enfim, e fazer a identificação de cada membro da unidade familiar que adquirirá a condição de segurado especial. E a última observação aqui com relação à inscrição é que não é possível a inscrição pós-mortem tanto de contribuinte individual quanto de segurado facultativo. Se esses segurados perderem a condição de segurado e vierem a falecer sem que tivessem feito a sua reinscrição no sistema, essa reinscrição não vai ser possível, é uma proibição recente agora de 2019, foi a conversão da MP 871 na Lei 13.846 de 2019. Sobre a manutenção da condição de segurado, não basta adquirir essa condição de segurado, você precisa manter essa relação ativa. Então, a manutenção será feita através do pagamento das contribuições. Então, essa é a condição, a premissa básica. Pagar as contribuições é o que faz o indivíduo se manter na condição de segurado. Então, enquanto ele contribuir para o custeio do regime geral, ele mantém a qualidade de segurado. Mas existe uma exceção, que é chamado período de graça. A previsão está lá no artigo 15, parágrafo 3º da Lei 8.213, e ela diz que durante o período de graça, durante os prazos estabelecidos lá no artigo 15, parágrafo 3º, o segurado não paga as suas contribuições, mas ele mantém a sua proteção previdenciária, ele mantém a qualidade de segurado e se acontecer alguma coisa, ele terá direito aí à tutela por parte do INSS, a receber o benefício. As condições do período de graça, elas são taxativas. O rol está lá no artigo 15, parágrafo 3º, e diz lá que, no primeiro caso, sem limite de prazo para quem está em gozo de benefício, exceto auxílio acidente. Então, se o indivíduo está recebendo a aposentadoria por invalidez, se ele está recebendo um auxílio doença, um salário maternidade, enfim, qualquer uma das prestações que estão lá no artigo 18 da Lei 8.213, exceto o auxílio acidente, ele manterá a sua condição de segurado. E até faz sentido, no momento em que ele está lá enfermo, em que ele está gozando dessa proteção previdenciária, não faria sentido ele perder a qualidade de segurado e perder o benefício que ele estava gozando, A consequência de se perder a qualidade de segurado é perder todo o suporte do INSS. Então, antigamente o auxílio doença também, o auxílio acidente também dava direito à permanência
de vinculação na condição de segurado sem limite. Porém, mais uma vez, aqui a Lei 13.846 de 2019 apertou um pouco o sistema, né? E aqueles que estão recebendo auxílio acidente, mas não recebem nenhum outro tipo de benefício e não estão trabalhando, não estão contribuindo, eles perderiam a sua qualidade de segurado. Inciso 2 fala lá que até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, que estiver suspenso ou licenciado sem remuneração, ou que deixar de receber o benefício do seguro-desemprego. Então, enquanto o indivíduo estiver recebendo o seguro-desemprego, ele está em gozo de benefício aqui, né? A partir do momento que acabar o seguro-desemprego, começaria a fluir esse prazo de 12 meses. Ou então, se porventura ele tivesse pedido demissão ou fosse demitido por justa causa, não teria direito ao seguro-desemprego, já começaria ali a partir do momento que cessasse o contrato de trabalho ou que ele tivesse suspenso ou licenciado. Essa alteração foi trazida pela MP 905, né, a ideia aqui do seguro-desemprego, e é uma medida positiva para o segurado, já que dá um pouco mais de tempo ali para ele ter essa proteção previdenciária sem a necessidade de pagar contribuição. Então, é uma posição aí que favorece a tutela e o estado de bem-estar social. Depois a gente vai ver aqui que existem possibilidades de prorrogação vinculadas ao inciso 2. Inciso 3. Até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. Então, para o caso da Covid agora, casa como uma luva esse exemplo aqui, né? O indivíduo pegou Covid-19, vai ter que ficar afastado. Durante esse período de afastamento, ele está segregado, está em quarentena, não pode ter contato, não pode trabalhar. A partir do momento que cessar essa segregação, ele tem 12 meses ali que, se porventura ele perder o emprego, tudo bem, encaixaria na hipótese do inciso 2, mas também seria possível ali pelo inciso 3 ele manter o seu período de graça por 12 meses que ele não precisaria pagar. Inciso 4. Até 12 meses após o livramento do segurado retido ou recluso. Então, o segurado que estava preso, depois que ele é solto, ele mantém ainda a qualidade de segurado pelo período de 12 meses. Se acontecer alguma coisa, se ele ficar doente, precisar de algum benefício por parte do INSS, ele terá direito. Inciso 5. Até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar o serviço militar. Então, os 3 primeiros meses ele ainda contribui para o regime geral, depois ele passa a contribuir para o regime das Forças Armadas. Lembrando que agora a emenda 103 permite a migração, né, a chamada contagem recíproca, relativa ao período de contribuição das Forças Armadas para o regime geral e vice-versa. Então, é possível migrar a contribuição do regime geral para o regime das Forças Armadas e do regime das Forças Armadas para o regime geral. E, por fim, o inciso 6 prevê o prazo de até 6 meses após o pagamento das contribuições no caso do segurado facultativo. O segurado facultativo, então, no máximo, ele pode ficar 6 meses ininterruptos sem pagar a contribuição. A partir do 7º mês, ele perde a sua qualidade de segurado. Ainda falando sobre a manutenção da condição de segurado, o prazo lá do inciso 2º, como eu tinha comentado, ele pode ser prorrogado para até 24 meses, ou seja, tem um acréscimo de 2 anos, se o segurado já tiver mais de 120 contribuições, ou seja, se ele já tiver mais de 10 anos de contribuição, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Então, ele mantém um vínculo ao longo de 10 anos ou mais, e aí, vindo a ficar
em situação de desemprego, ele tem 12 meses prorrogáveis por mais 24 meses, ou seja, um período total de 3 anos, onde ele não pagaria contribuição para a Previdência Social, mas manteria o seu direito à proteção previdenciária. O prazo que está estabelecido aqui em cima seria acrescido de mais 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação por registro no órgão próprio da Secretaria da Previdência e Trabalho. Então, o Serviço Nacional de Emprego, Feirões de Emprego, site da Cato, enfim, o indivíduo ele tem que comprovar que ele tentou buscar mais atividades, que ele tentou se empregar, enfim, que ele não ficou parado, mas que infelizmente não conseguiu. E isso daria direito à prorrogação de mais um ano dessa proteção. O segurado que contribuiu menos de 10 anos, ele pode ter só essa prorrogação de 12 meses. Então, são 12 meses iniciais previstos ali no inciso 2 e depois, para quem contribuiu mais de 10 anos, uma possível prorrogação de até 24 meses e para quem tem menos de 10 anos de contribuição, uma prorrogação só de 12 meses. Se o indivíduo não consegue manter a qualidade de segurado, ou seja, ele para de pagar as contribuições, passa todo o período de graça e ele não volta a pagar, opera-se a perda da qualidade de segurado. E aí, então, ele não terá mais direito a pleitear nenhum benefício caso venha a ocorrer ali uma das intempéries previstas no artigo 1º da Lei 8.213. Essa condição da perda da qualidade de segurado, ela vai ter uma exceção no que diz respeito às aposentadorias. O indivíduo que preenche as condições para se aposentar, ele não precisa fazer a sua reinclusão no sistema, ele pode efetuar o requerimento de maneira direta, sem que haja necessidade da reaquisição da qualidade de segurado. Porém, para os demais benefícios todos, ele só pode requerer se tiver a qualidade de segurado. Ao perder a cobertura previdenciária, ele não perde o tempo de contribuição. O tempo de contribuição vai ficar registrado lá no CNIS dele e quando ele voltar a se reinserir na Previdência Social, ele vai já poder somar aquele tempo do passado. Mas nesse novo vínculo ele vai ter que cumprir nova carência, vai ser uma nova relação que se estabelece. Mas é claro que para toda regra existem exceções. A gente acabou de ver aqui, né, a exceção para a perda da qualidade de segurado com relação ao direito à aposentadoria. Não vai ser atingido, então mesmo que o indivíduo perca a qualidade de segurado e tenha preenchido as condições para poder se aposentar, ele vai poder se aposentar. E também na pensão por morte, quando o indivíduo já tivesse preenchido as condições para poder se aposentar, mesmo que ele tivesse perdido a qualidade de segurado, a família poderia pleitear essa pensão. Então, essas previsões estão lá no artigo 102 da Lei 8.213. Então, até aqui, nós falamos do segurado, quem são os segurados, as espécies de segurados obrigatórios e segurados facultativos, como é que acontece a aquisição, a manutenção, a perda da qualidade de segurado e quais são as suas consequências. Com isso, demos um panorama geral sobre os segurados. Vamos ver agora os dependentes. Como eu tinha dito antes, os segurados são os titulares da relação previdenciária. Eles que têm o direito, porque são eles que pagam a contribuição. Mas na ausência deles, os dependentes assumem essa posição de sujeito ativo da relação. Então,
Na ausência do segurado, os dependentes assumem, né? E só duas situações são consideradas ausência por parte do INSS: a situação da morte e a situação da prisão. Então, ou o segurado está preso ou o segurado está morto. A partir daí, então, surge a pretensão por parte dos dependentes. Não existe uma hipótese legal de cobertura previdenciária simultânea entre dependente e segurado. Tá? A preferência sempre vai ser pelo segurado e só na sua ausência é que o dependente poderá pleitear. Como alguém se torna dependente? A inscrição, que é esse ato de vinculação ao regime geral, ela vai ocorrer no requerimento do benefício a que tiver direito. Então, se o segurado foi preso, no momento do requerimento do auxílio reclusão. Se o segurado está morto, no momento do requerimento da pensão por morte. E aí, ponto importante, apresentar os documentos que estão relacionados lá no artigo 22 do Decreto 3.048. É assim que o indivíduo vai provar a sua condição de dependente. Os dependentes estão regulados lá no artigo 16 da Lei 8.213. O artigo 16 tem um caput e 3 incisos. Cada inciso corresponde a uma classe de dependentes que a gente passa a ver agora. Os dependentes de primeira classe, estão lá no inciso 1, representam o cônjuge, companheira, companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição, desde que menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Esses dependentes têm algumas condições especiais, algumas características especiais. Eles gozam de presunção absoluta de dependência econômica. Então, numa relação onde pai e mãe trabalham e um dos cônjuges venha a falecer, mesmo que o cônjuge sobrevivente tenha renda própria, presume-se a existência de uma dependência econômica. A mesma coisa é o filho, Vamos supor aí que um garoto de 16 anos de idade inventou um aplicativo, ganhou milhões de reais, mas ele não foi emancipado, enfim, ele não se tornou o dono da empresa, ele simplesmente desenvolveu e vendeu o código e ganhou dinheiro como pessoa física mesmo. Caso o pai desse garoto venha a falecer, mesmo que ele seja um milionário, ele teria direito à pensão por morte deixada para o pai. Companheiro ou companheira é o que mantém união estável com o segurado, inclusive a relação homoafetiva. O INSS foi um dos primeiros órgãos públicos a reconhecer a união homoafetiva. Os enteados e os menores tutelados, eles são equiparados aos filhos para fins de qualificação como dependente, mas o próprio segurado tem que fazer essa declaração junto ao INSS. Ele tem que comparecer à agência do INSS e formalizar a inscrição desse enteado ou do menor tutelado. O menor sob guarda por determinação judicial também será equiparado aos filhos para fins da dependência, e podem ser inscritos também por um ato de vontade do segurado, mediante formalização junto a uma agência do INSS. Na segunda classe existem os pais, devem comprovar a dependência econômica. Então aqui não basta a relação de parentesco, há necessidade que se demonstre essa dependência econômica. E na terceira classe, o irmão não emancipado
em qualquer condição, ou menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, que também deve comprovar a sua dependência econômica. Então, lembrando que essas outras classes aqui, né, estão abaixo da primeira classe, então existe uma hierarquia entre essas classes, sendo que a concessão de um benefício para uma das classes exclui o direito das classes seguintes. Então, se um dependente de primeira classe efetuar o requerimento da pensão por morte de um determinado segurado, os pais não vão poder pleitear essa mesma pensão, não vão participar do rateio, porque os participantes da primeira classe excluem os demais. Aqueles que estão dentro da mesma classe, eles são concorrentes entre si e vão ratear o benefício. E, por fim, só para citar a questão da união estável, a Lei 13.846 tornou bem mais difícil a comprovação da relação de companheiro e companheira, já que as provas de união estável e de dependência econômica, elas exigem o início de prova material contemporânea dos fatos, ou seja, os documentos a serem apresentados têm que ser documentos lá da época em que a relação começou, né, enquanto os fatos ocorriam, e produzido em período não superior a 24 meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não sendo possível a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. Então, não é possível levar lá o vizinho, vizinha, para demonstrar a existência da relação, etc. Tem que apresentar prova material e contemporânea à época dos fatos, senão o INSS não vai reconhecer a união estável e não vai conceder o benefício de pensão por morte ou auxílio reclusão. Enquanto não atingir nenhuma das condições para a perda da qualidade dependente e enquanto o segurado mantiver a sua condição de segurado da Previdência Social, o dependente manterá a sua qualidade de dependente. Então, só se o segurado perder a qualidade de segurado, como a relação de dependente é uma relação acessória, né, extinguiu a relação principal, extingue-se a relação acessória. Mas, no caso aqui, enquanto não operar nenhuma dessas condições em que o segurado perca a sua qualidade de segurado e também não opere nenhuma das condições para que o dependente perca a sua qualidade de dependente, ele mantém o seu vínculo com a Previdência Social. Quais são os casos de perda da qualidade dependente? Primeiro caso, o cônjuge pela separação judicial ou divórcio, enquanto não houver assegurada a prestação de alimentos. Isso é um ponto importante porque se houver prestação de alimentos, mesmo que esteja separado, mesmo que esteja divorciado, a ex-esposa não perderia a qualidade de dependente e ela poderia participar do rateio da pensão por morte. Então, se tiver divorciado ou separado judicialmente e não tiver obrigação de pagar alimentos, aí a ex-esposa perde a qualidade de segurada, perdão, a qualidade de dependente. A anulação do casamento pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado. Então, a anulação do casamento torna nulo o ato do casamento, consequentemente a inscrição do dependente se torna nula também, pelo óbito do dependente, ou então por sentença judicial transitada em julgado determinando a perda dessa qualidade de dependente. Aí vale aqui citar a inclusão feita pela Lei 13.846 de 2019, lá no parágrafo 7º do artigo 16, que fala que aquele que for condenado criminalmente com sentença transitada em julgado como autor, coautor ou partícipe de homicídio que tenha atentado contra a pessoa do segurado,
Ressalvados os casos de pessoas absolutamente incapazes e os inimputáveis, esse cônjuge perderá, né, esse dependente perderá a sua condição por ter armado contra a vida do segurado. Então é a mesma coisa no seguro privado, né? Aquele que está interessado em receber a indenização paga pelo seguro pode acabar cometendo um homicídio, até mesmo um suicídio, e isso acabar comprometendo o pagamento do seguro. Aqui vai funcionar da mesma forma. Também vai perder a qualidade de dependente o companheiro ou a companheira na cessação da união estável, também se não tiver prestação de alimentos. Se houver a prestação de alimentos, há necessidade de se manter o vínculo junto ao INSS e a ex-companheira vai ter direito à pensão, a ratear a pensão. No caso de filho e irmão, quando eles completarem 21 anos de idade, desde que não sejam inválidos e que essa invalidez tenha ocorrido antes de uma dessas hipóteses aqui. Antes de completarem os 21, então ele já seria inválido antes dos 21, ou antes do casamento, antes do início do exercício de emprego público efetivo, antes da constituição de estabelecimento civil ou comercial, de existência de relação de emprego, desde que em função deles o menor de 16 anos completo tenha economia própria, ou então de emancipação concedida pelos pais ou mediante sentença judicial. Então, qualquer ato que tenha ocorrido antes desse dependente se tornar inválido anularia a condição de manutenção da sua qualidade de dependente e levaria à perda do direito aos benefícios. E por fim, para todos os demais, né, cessada a invalidez, então essa invalidez que está prevista aqui, uma vez cessada, faz com que o indivíduo perca automaticamente a qualidade de dependente, ou então se o dependente falecer, ele também estará excluído aí do rol da qualidade de dependentes. Isso aqui é um ponto importante, principalmente quando a gente for falar da pensão por morte, porque a pensão é dividida com base no número de dependentes e as cotas antigamente eram reversíveis, né? Agora elas deixam de sê-lo e pode aí gerar diminuição do valor do benefício que o pensionista recebe. E aqui então a gente encerra essa segunda parte da matéria, que tratou das espécies de beneficiários, onde nós vimos aí todas as características dos segurados e dos dependentes, como é que o segurado se torna segurado, mantém a sua qualidade, perde a qualidade de segurado, como é que o dependente se torna dependente, perde a sua qualidade de dependente, enfim, agora a gente vai passar para as questões relativas a acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.